sobre como o PHP evoluiu, o que tem de melhor para a gente fazer hoje com o PHP e como a gente vai dando sequência nesse grande projeto. Para participar desse painel, a gente tem aqui o William Espíndola, Gabriel Couto. Dá palma aí, galera. Levantar. Gabriel Couto, o Bob, Caruso, também Gabriel, e Camila Fernandes. Bem, para começar esse diálogo, podiam se apresentar um pouquinho melhor, já que eu só falei nome, e falar desde quando vocês começaram com o PHP. Só por isso vai dar para saber já em que estado que o PHP estava quando vocês começaram. Então, às 11. Olá, tudo bom? Boa tarde. Como ele falou, eu sou o William, eu trabalho na Memed, junto com o Gabriel, ele é meu chefe. Poucas pessoas têm essa oportunidade de estar no painel junto com o chefe. Então, vou ganhar um tem. É legal. Cara, eu não lembro em que estágio do PHP eu estava, mas, cara, tipo, estou trabalhando com PHP já faz 10 anos. Só não lembro. Tipo, eu peguei o início do Zend, eu acho, mais ou menos assim, mas eu não lembro exatamente que estado estava, mas estava feio o negócio. Estava feio, muito feio. Boa tarde, galera, tudo bem? Bom, sou o Gabriel, mas a maioria me conhece por Bob. Tenho o apelido de Bob porque eu imito Bob Esponja. Não vou imitar agora. Deixa para a palestra. Imita pra gente. Quem quiser ouvir tem que assistir a minha palestra. Eu trabalho lá na Memed, como o Will falou. Eu comecei em 2006 a mexer com PHP. Cara, eu só me lembro que eu via Cake e CodeIgniter. Eram os dois nomes que eu mais ouvia falar na época, assim. Mas ainda se fazia muita coisa na mão. Era muito PHP 4 para cima e para baixo. PHP 5 é equivalente a alguém estar usando o 7.3 hoje em dia, que está em beta ainda. Enfim, é isso. Bem, boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel Caruso, sou conhecido por Caruso. Eu acho que dessa galera aqui, se não da sala, eu sou o mais novo, eu trabalho com PHP há 3 anos. Eu nunca programei em PHP 5, isso eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu sempre programei em PHP 7, então, sorte pra caramba. E como teve a palestra onde eu participo do core da linguagem, então eu tenho ajudado a evoluir, tenho visto evoluir. Então, acho que vai ser bacana a gente discutir o que está evoluindo do 7 para frente. Não vou conseguir opinar do 5, mas eu estou vendo a mudança que está acontecendo do 7 para frente. Eu só trabalho com Laravel, nunca trabalhei com outros frameworks, e acho que é isso, acho que o papo vai ser bem bacana. Boa tarde, gente. Eu sou a Camila. Eu trabalho atualmente na For Linux. Eu comecei com PHP, já tinha a versão 5.3, mas fiz algumas coisas com 4, aquele monte de função, aquela bagunça, aquela zona. Vem evoluindo junto. Eu já estou trabalhando na 7. Também, na época, acho que eu peguei era mais o Cake e o CodeIgniter, né, que se falavam. Eu não cheguei a trabalhar com o Cake. Já mexi com Laravel, trabalhei com Laravel, trabalho com Symfony. Atualmente estou com o Zend Framework, então passei por vários frameworks aí. Posso saber um pouquinho de vocês, galera? Quem aqui trabalha atualmente com Cake PHP? Com CodeIgniter? Certo. Com algum outro framework? Esses frameworks, eles eram, sei lá, eles rodavam alguns em PHP 4, outros no comecinho do PHP 5, hoje alguns deles não têm mais suporte. Vocês chegaram a transitar sobre isso e mudar alguma coisa, pegar algum sistema que rodava com esses frameworks e evoluir eles para alguma coisa mais atual? É tipo ter escrito um negócio em CodeIgniter e agora está em Laravel, por exemplo? Tipo isso. Eu já peguei CodeIgniter para CodeIgniter, versão para versão. Que eu tenha feito em CodeIgniter levado para o Laravel, não. Que um outro dev tenha feito e o meu trampo foi tipo atualizar, sim. É exatamente isso. Essa experiência de
trazer de lá de trás para alguma coisa mais recente. Sim. Eu cheguei a fazer isso, não é muito agradável. Mas eu acho que se você aplicar os conceitos certos, você fica meio que agnóstico de framework, e isso acontece de uma maneira mais suave, né? Mas as coisas eram muito acopladas antigamente no framework. Essa vibe de micro framework até que você fica mais desacoplado, né? Era muito recente, então era algo complexo. Se você pedisse para o cara fazer uma atualização de framework, às vezes demorava uma aplicação grande, mais de ano, para o cara fazer isso daí, né? E subir um servidor não era tão simples assim como é hoje. Então era um nível de complexidade muito maior. Cheguei a ter máquina rodando várias versões de PHP, inclusive, no mesmo servidor, e fazer a rota no Nginx, bater em diferentes PHPs ali para conseguir ter a aplicação velha com a nova rodando e fazer essa transição mais suave. Mas, cara, foi pouco, não foi muito não que eu fiz isso aí. Eu acho que assim é difícil até para o mesmo framework, né? Agora acho que as versões de framework vêm mudando menos, né? Tá tendo novidades, mas assim não é Fora tão... o Laravel, né? Laravel muda tempo. Fora o Laravel, né? Mas aí já tem uns 2 anos já, né? Antigamente as versões eram muito diferentes, então se você passar de uma versão para outra era uma dor de cabeça. De mudança assim que teve uma aplicação que eu fiz que essa aplicação, tipo, eu comecei a trampar com PHP, aí eu acho no segundo, terceiro ano eu comecei a fazer essa aplicação, aí eu estava bem júnior ainda, aí teve, tipo, essa aplicação foi meu aprendizado, que eu trabalhei nela basicamente uns 5 anos, 5, 6 anos, então ela teve uma parte dela que ela foi sem framework nenhum, teve uma parte dela que ela foi Cake 2, teve uma parte dela que ela foi Cake 3, aí teve uma parte dela que evoluiu o PHP dela, aí quando o Gabriel falou que ele tinha uma parte rodando uma versão, outra parte rodando outra versão. Cara, foi uma loucura. Aí, no final, quando eu larguei ela, eu estava começando a arrancar o Cake para fazer ela toda modularizada e trazer tipo um pedaço de cada framework. Aí nessa parte ela tinha componentes Lente rodando, tinha componente Symfony rodando, tinha umas paradas em Cake ainda, em Cake estava lá ainda, aí o front evoluiu para caramba, que a aplicação inteira era praticamente só PHP com HTML, aí comecei a colocar bastante coisa de JavaScript que vinha na época. Essa aplicação era um Frankenstein maluco que me tirou muito sono. Aproveitando o gancho da Camila, e eu escuto isso de bastante gente, eu não sei se vocês sabem, mas se não todas, a maioria das aplicações do mundo são versionadas. Então, quando você baixa no PHP, quando você instala o seu Android iOS, elas são versionadas. A Camila falou, tipo assim, antigamente, ou até hoje o Laravel faz isso, né? Que o Laravel não segue o que eu vou falar. Mas, quando você atualizava antigamente, o pessoal não se preocupava com esse versionamento. Chama-se versionamento sem ver, que é aquele X, Y, Z, os pontos, né? Quando você vai de uma major, então, por exemplo, assim, vamos usar o exemplo do PHP 5 para o 7. É uma versão major, você espera que tenha quebra de compatibilidade. Vai ser uma transição mais difícil, você vai ter que tomar mais cuidado. Agora, quando você vai transitar de uma versão 7.1, 7.0 para 7.1, não era para saber quebra de compatibilidade, né? Eu disse o exemplo do Laravel, porque o Laravel não segue o sem ver, eles deixam isso explícito na documentação. Então, se a gente puder pegar isso antes, quando você for talvez escolher um framework, uma linguagem, alguma coisa, veja se ela segue o sem ver. Existe outro tipo de versionamento, por exemplo, o Chrome usa um versionamento de quase 6 casas, eu não sei qual o nome daquele versionamento, mas o que eu tenho percebido dos antigos, das versões antigas para as novas hoje em dia você tem mais rigor, né? Eu faço parte do Doctrine Core, muitas features a gente tem que segurar, elas são features boas, mas a gente tem que segurar elas um pouco, porque a gente não pode lançar da versão 2.6.1 para 2.6.2. Não, a gente tem que esperar a 2.7 ou até a 3, né? Acho que é só para complementar no Symfony, além de você seguir tudo isso aí do sem ver, uma coisa que é bem legal que eles fazem, acho que desde a versão 2.8, ele vai lançar um major, a versão 4, por exemplo. Ele acaba criando um release intermediário no major menor, por exemplo, tem o 3.3, ele vai lançar o 4. Ele lança o 3.4 com todas as features que você tem no 4, para você poder migrar, sem ter essa quebra de compatibilidade. Assim você consegue fazer um caminho mais suave. Você consegue ir para o 3.4, arrumar tudo que você precisa para usar as coisas do Symfony 4, e depois disso você vai e faz essa migração aí de uma forma bem mais suave. Isso é uma coisa bem legal que tem dentro do Symfony que eu já vi. Eu trabalho com Symfony 1
E também já vi Symfony 4, enfim, até eu já fiz palestra e eu sinto que assim, ele é o que menos você tem dor de cabeça para migrar entre as versões, assim. Você vê que a maioria das coisas você melhorias muitas, mas mesmo assim você consegue desenvolver com a mesma rapidez e tal, não tem tanta dificuldade. Fala aí, Will, quão fácil está sendo migrar do 5.1 Lumen para o 5.6? Pode falar a palavra? Lá na Memed, em 2015, quando eu comecei a API, foi feito no Lumen 5.1, e a gente sempre adiando, uma vida de startup é um pouco assim, e agora que a gente virou e falou, não, vamos arrumar a casa, o sistema de autenticação, que é simplesmente o coração da sua aplicação, do 5.1 para o 5.2 mudou pra caramba. Eu falei, que bom. Então, a gente está numa opção agora de drenar tudo de dentro da API, criar microserviços para tudo, e aí fica mais fácil a gente ter uma pegada até agnóstica de framework e fazer essas migrações. Mas foi bem complicado mesmo. Está sendo, né? Nessas mudanças de framework, assim, o framework evolui junto com a linguagem, até como a comunidade vai tudo evoluindo junto. Nessas mudanças que vocês fizeram, desses sistemas legados, modernizando eles, o que vocês mudaram, assim? O que vocês sentiram de maior mudança? Não só do framework, mas de como vocês fazem mesmo as coisas, né? Eu lembro que no passado, tipo, alguém que usa Cake ou CodeIgniter faz teste unitário? Você tem que eu lembro que quando eu usei eu não fazia. Ô, Russa, você tem que ir até antes, né? Não tem Composer. Não tem Composer, já começa assim. Não o CodeIgniter de hoje, né? Mas o antigo você não tinha Composer, você não tinha nada. Tinha um truque lá que você dava include no arquivo e ele fazia meio que o autoload da bagaça. Tem o famoso caso do PHP Unit, né? O PHP Unit 4.8. Perdão, PHP Unit, para quem não conhece, é o framework de testes mais conhecido do PHP. O PHP Unit do 4.8 para o 5 introduziu os namespace, né? Então, acho que na época do 5.3, 5.4. Pode escrever namespace. Então, você pega, era aquele namespace gigante, PHP Unit, Framework, Test Case, era tudo com underline e não tinha namespace. Aí ele teve que introduzir uma quebra de compatibilidade de níveis planetários, astronômicos, para fazer com namespace. Então, você vê que a linguagem, o quanto ele interfere. Né? Hoje a gente fez a brincadeira lá da camiseta, a gente está para introduzir propriedades tipo... Não, vamos até voltar antes, os tipos, né, do PHP 7. Então, tipo, é uma quebra de compatibilidade. Você não consegue manter uma versão 5.6 com uma 7 por causa dos tipos. Né? A gente, na Leroy, há um tempo atrás, a gente fez a migração, né, do 5.6 para o 7. E tinha partes dos sistemas que a gente via que a documentação... Outra coisa bacana que é tipo, aquela parte de teste, documentação, às vezes ela fica um pouquinho de lado da sua aplicação, e quando você junta ela, então, por exemplo, assim, no set teve os tipos. Quando você jogou os tipos para dentro, você vê que a sua documentação estava tipo outdate, estava desatualizada. Então, isso que eu percebo bastante. Uma coisa que eu percebi é que antes o código do framework convivia muito com o teu código. Né? Ele estava ali lado a lado. E hoje, com a vendor, né, se você usando Composer, tudo fica dentro da vendor, você não enxerga mais nada disso. Né? Fica bem transparente, só arquivos de configuração para fora, esse tipo de coisa. Acho que a gente ainda tem um gostinho disso no WordPress, né? De falta de namespace, algumas coisas que eles não fizeram por compatibilidade mesmo. Mas eu me lembro muito de quando eu fui do CodeIgniter para o Laravel, foi um choque bem grande, assim, de opa, parece que as coisas mudaram bastante por aqui. Hoje em dia é mais retorno tipado de função, essas coisas que você vai vendo que vai evoluindo, os testes mesmo, né, uma cultura mais de teste mais forte, as coisas mais desacopladas, você ter às vezes DDD ali no meio do framework ou MVC, enfim, a metodologia que você resolveu usar ali. Mas é muito mais blocado e mais fácil de usar um pedaço disso e um pedaço daquilo do que antigamente. Antigamente, cara, você optou por CodeIgniter, vamos embora, é ele até o fim. E eu me lembro que tinha uma pasta chamada Third Party, acho, que você copiava as lib e colava lá. Era bem roots o negócio. A parte legal de evolução que eu me lembro muito bem que me ajudou a evoluir principalmente foi que o PHP ele tinha uma orientação a objetos muito ruim nos primórdios, era muito ruim. E teve uma época que como eu estava aprendendo com aquela orientação a objeto. E quando eu me deparava com a orientação a objetos de Java ou outras linguagens que têm a orientação a objeto melhor, ou mais forte, ou mais bem arquitetada,
eu até achava que eu estava fazendo alguma coisa errada em algum dos lados. E aí, conforme vinham versões novas do PHP, eu via que, agora entendi. Aí isso mudava totalmente a aplicação. Por isso que essa aplicação que eu falei que ela teve várias mudanças, era bem nítido assim, o quão macarrônico era o código, e conforme o PHP foi evoluindo, essa aplicação foi evoluindo, e eu aprendendo essas coisas novas, e o PHP trazendo essas coisas melhores, ou evoluindo a linguagem como por si só. Era nítido tanto a forma que eu demorava para implementar uma funcionalidade começou a ser mais rápido, mais proveitosa. Teste, essa aplicação foi onde eu aprendi a fazer teste, tentava fazer teste com Cake, não rolava legal, sempre os testes quebraram, era sempre um teste meio que funcional, que dependia de muitas coisas, e não entendia o que era mocar as coisas direito, e no final dela, a evolução, tipo, as coisas estavam muito mais desacopladas, tipo, aquela parte que o Gabriel falou, tipo, cara, anteriormente você mudava, ou tinha que alterar o framework, você tinha que reescrever sua aplicação inteira, praticamente, né? Eu tenho aplicações hoje que, se eu for trocar o framework, cara, eu mudo muita pouca coisa, porque tipo, eu uso ele totalmente separado mesmo. As funções do framework são bem separadas, né? Esse foi tipo, a parte de evolução, onde tipo, as coisas novas que veio no PHP que refletiram totalmente no framework. Acho que esse foi o que mais tipo, me atrapalhou e também me ajudou a evoluir até, né? Porque eu via coisas novas vindo, tipo, cara, de onde veio isso daqui? Aí ia buscar em outra linguagem, então, tipo, quando veio Spaceship, por exemplo, no PHP. Cara, de onde veio isso aqui? Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Aí começava a ler outros ecossistemas, entender um pouco de como aquilo funcionava, isso foi bem legal também. O Spaceship, até agora, a gente fica procurando de onde veio. Né? Queria fazer uma pergunta para vocês. Quem, esse ano, 2018, se lembra de ter escrito a palavra global no PHP? Era praticamente impossível de se fazer código PHP sem isso, antigamente, né? Então, a gente vê o quanto que evoluiu. Antigamente, se usava muito isso, e agora, praticamente, é porquice, né? Usar esse tipo de coisa. O que eu senti da evolução assim do PHP no geral, apesar de orientação a objetos, principalmente para quem começa na estruturada, né, ela é um paradigma um pouco mais complexo, eu senti que ficou mais fácil, inclusive para você aprender, para você pegar outros códigos, porque ficou meio que tudo meio que no mesmo nível, né? Todo mundo usando orientação a objetos, então fica mais fácil você pular tanto de um framework para outro, quanto de pegar uma aplicação em PHP puro. Eu acho que ter isso no PHP ficou muito mais fácil, né? Para nós como desenvolvedores pular, porque acontece, né? Tanto nas empresas, tanto a gente mudar de empresa, então fica muito mais fácil o aprendizado, né? Tendo o paradigma de orientação a objetos. A gente está conversando aqui, eu estou percebendo que a gente está começando a convergir. Se vocês souberem a resposta, vocês podem responder, mas o pessoal também. Por que a gente está agora? Por que é mais fácil a gente migrar de um framework para o outro? Por que é mais fácil a gente... Vamos até assim. PSR. As PSRs, se você não conhece a lição de casa, tá? Eu recomendo que vocês estudem as PSRs. Acho que depois do Composer é uma coisa importantíssima para o PHP, né? Porque se você não conhece, as PSRs vêm da JFR, né? Que são recomendações do Java, né? Porque é tupiniquim. Isso aí. Obrigado. As PSRs, elas começam. O que o PHP Fig é e o que as PSRs são, né? São regras, mas na verdade são recomendações. Não só para os frameworks, mas para você, desenvolvedor, você seguir. Então, assim, antigamente era muito... O que a gente está fazendo aqui hoje, todo mundo reclamava. Pô, quando eu ia migrar do framework tal, o framework tal era difícil. Pô, quando eu ia migrar de uma versão tal, a versão tal era difícil. Porque cada um fazia de um jeito. Então, beleza, vamos pegar um exemplo. Cache. Cache não, sei lá. Namespace, melhor. Pô, eu faço um namespace assim, faço um namespace assado, uso barra, uso underline, uso ponto, maiúsculo, minúsculo. Aí um grupo de pessoas sentou e falou assim, mano, vamos padronizar. Padronizou. Então, o que a gente percebe, o que eu percebo hoje é assim, eu vou do Symfony para o Laravel. Aí você pega o componente de log, não é difícil migrar. Porque por debaixo dos panos, se você for lá no composer.json, todas usam eu não sei se é do Lig ou se é do próprio PSR, né? Me corrija se vocês souberem. Mas tudo por debaixo dos panos, é uma coisa
padrão. Então, todos usam padrão, então fica mais fácil essa migração. Eu vou levar um pouco mais além agora, talvez, do que ele está falando, mas ele me fez lembrar uma parte do ecossistema do PHP em si, que eu acho que, para mim, na minha opinião, não sei se a galera discorda ou vocês discordam, que foi o marco que levou o PHP para outro sentido. Eu acredito que se não tivesse acontecido essas duas coisas, o PHP seria um lixo hoje, que foi PSR e o HVM. Se o Facebook não tivesse falado, cara, vamos fazer melhor porque vocês não estão fazendo, e a galera não tivesse se juntado e sentado e vamos fazer a PSR, hoje eu não estaria programando PHP hoje. Eu estava bem descontente naquela época já, entendeu? Tipo, não evoluía nada e é sempre aquele meio do PHP com aquelas classes tudo sem proteção nenhuma, sem acesso nível nenhum, não tem. Cara, tem coisa melhor aí, comecei a me interessar por outras coisas, estava começando a programar em Java na época. Aí, ainda bem que tipo, veio as PSRs, a galera falou, cara, tipo, vamos se juntar e vamos fazer uma coisa sólida para todos os frameworks que têm interoperabilidade. Aí veio o HVM e começou, cara, não, vou fazer um negócio melhor que o seu, porque não tá, eu preciso aqui, eu sou a empresa que mais roda PHP, mais um negócio gigante, cara, aí vou fazer melhor. Aí bateu água na bunda dos caras, cara, não, vamos aproveitar, então vamos evoluir para o 7, o caramba 4. E foi aí que o PHP, cara, é o que é hoje e eu continuo trabalhando até hoje. Tipo, se não fosse isso, eu não teria continuado, não. Provavelmente seria o Java, né, mais para web, assim, porque eu lembro que na época tava o JSF aí, todo mundo começando a usar. JavaScript também. Também é. Tem uma história engraçada até que eu não sei qual evento foi, mas que os grandes criadores de framework do PHP se encontraram nesse evento. E aí eles começaram a conversar Summer alguma coisa. E aí que ali, imagina que terminou hoje o evento e aqui no palco juntasse os caras que lideram os maiores frameworks do PHP. E aí eles começaram a conversar para a criação do FIG, né? Que era essa proposta de ter as PSRs e tudo mais. E tinha um cara na plateia que estava quietinho lá, ouvindo essa conversa. Jorge Bordiano. E aí, no meio da conversa, tipo, eles falaram, mas aí a gente precisa de um gerenciador de pacote, não sei o que e tal. E aí o cara lá na plateia pegou e falou, deixa que eu faço. E é o criador do Composer, né? Surgiu meio que assim. Mas você vê que, tipo, é a comunidade alterando a linguagem o tempo todo, né? E acredito que eu até falo numa palestra que a gente do PHP é meio pirata, né? A gente pega coisas boas de outras linguagens e fica trazendo para o PHP, né? E aí o PHP vai ficando com o bom de cada linguagem ali, o que a gente gosta, e assim a linguagem evoluindo. Eu estava até tendo essa discussão com o Bob há uns meses atrás da evolução da linguagem. Conversei isso com a Diana também. Eu queria saber a opinião de vocês e do público. Lançando um tópico aqui, perdão. Maestro aí do coisa. Cara, pode perguntar. A gente sabe que o PHP é uma linguagem para web, né? Uma linguagem para web. Para com isso, você está do lado do cara que defende que não é. Game Boy. Aí vai ser bacana, porque eu queria chegar justamente nesse ponto. A gente está falando da evolução da linguagem, a gente está falando, pegou a linguagem daqui, uma coisa dali, uma coisa daqui, Java, não sei o quê. Eu queria saber a opinião de vocês, para que caminho o PHP está indo? Porque, assim, o Rasmus tem essa famosa frase que ele fala assim, que o PHP hoje não é o que ele queria que fosse. E, de fato, né, o PHP nasceu para ser para a web, e hoje tem gente que constrói Game Boys em cima dele, tem gente que constrói processamentos de arquivos pesadíssimos. Não estou falando mal, estou falando super bem. Tem gente que constrói processamentos pesadíssimos, né? A gente está aí com spoiler, já que o PHP 8 vai ter a JIT para deixar ele ainda mais rápido. Então, eu queria saber de vocês que caminho, se talvez o PHP, algum dia, o foco dele deixará de ser web e passará a ser outra coisa. Temos um comentário da plateia ali. Na verdade, eu ia lançar uma outra pergunta, bem nessa linha que o Caruso perguntou. Na opinião de vocês, eu queria saber, como a gente sabe que todas as linguagens têm coisas boas e coisas ruins, nem sempre tudo que tem na linguagem nossa preferida é legal. Eu queria saber da opinião de cada um, quais são as duas coisas que vocês não gostam no PHP e quais são as duas coisas que você acha bem massa e o que vocês pretendem, o que vocês gostariam que tivesse no futuro. Aí, resposta individualizada e fica aberto. Eu não gosto que o PHP não tenha uma opção para eu gerar um binário. Acho que já passou da hora de ter isso, né? Fazer deploy de código em servidor que você pode ter roubo do seu código, pelo amor de Deus, né? Gerar alguma coisa equivalente a um jar do Java. Pelo menos, no fundo, se vocês estudarem como o core do PHP funciona, é uma máquina virtual. Então,
Você pode ter esse código intermediário ali, tem até extensão que faz isso para o PHP, mas acho que já passou da hora de a gente ter uma forma oficial de se fazer isso. E, cara, não sei, ainda não sou tão contente com alguns tipos ali que rolam dentro do PHP, mas eu acho que isso é porque eu fiz um emulador de Game Boy e acabei esbarrando em coisa que não devia. Mas até teve um tweet, né, que eu falei do int 8, int 16 e tudo mais, né? Mas são duas coisas que eu acho que a gente pode evoluir mais. Tirando essa coisa de tipo, tem uma terceira coisa que eu acho que as extensões já passou da hora da gente ter algo como um composer para instalar a extensão, né? Porque se você pegar o Node ou pegar o Python, eles têm isso naturalmente, e é isso que faz a linguagem evoluir muito mais rápido, porque você não fica dependente do core para espalhar uma coisa que tem uma performance boa o suficiente, né? Então, tipo, você vai lá no Python e instala uma lib, ela precisa, às vezes, de uma versão dessa lib compilada para o Mac ou compilada para o Windows, o próprio pip do Python gerencia isso e instala. O Node, da mesma forma, né? Ele faz isso, e o PHP não. E até a lib que eu fiz do PHP Guia, ela fez o sucesso que fez por não ter essa necessidade da extensão. Que se você olhar para outras linguagens, os caras olham e falam, isso a gente faz naturalmente, por que vocês estão felizes de fazer isso sem extensão? O jeito PHP só. Eu acho que é por aí. E falando da questão do PHP ser para web, nasceu para web, eu acho que agora ele já não é mais para web, ele é uma linguagem genérica. Assim como o Java nasceu para rodar em geladeira e a gente não vê falando disso, né? E o JavaScript nasceu para rodar no browser, já está fora. Eu acho que o caminho do PHP é ser cada vez mais genérico e você poder fazer qualquer coisa nele. Assim como quando a gente fala de Python, a gente não está falando só de pesquisador que faz pesquisa científica. A gente está falando de um cara que faz qualquer coisa, né? Então, eu acho que ele vai se aproximar bastante. Eu vejo do Python. O Node, eu acho que sim e não. O Node ele ainda tem uma pegada mais alto nível, e eu vejo que o PHP está começando a descer um pouco o nível, né? Com essas coisas tipadas e tal. Não que a galera do JavaScript não está indo atrás, mas eu acho que o PHP ele fica ali no meio do caminho entre um Python e um JavaScript. Assim. As duas coisas que você gosta do JavaScript? Do que eu gosto do PHP? Cara, hoje em dia, uma das coisas que eu mais gosto do PHP é a leveza de execução. Tipo, é muito rápido você fazer algo em PHP para, sei lá, um batch da vida. Você está fazendo em Shell Script. E aí você pega e fala, puta, Shell Script não tem tudo que eu preciso. Você ir lá escrever um código PHP é muito simples de se fazer e precisa de pouquíssima coisa comparado com outras linguagens. Até, tipo, eu vejo que com o PHP você faz muito mais coisa com o core dele já do que, por exemplo, com o Node, que você precisa ficar instalando lib, né? E outra coisa que eu gosto bastante do PHP é que a gente tem ferramentas que são muito fortes em cada área, né? Então, você tem, por exemplo, blog, você tem o WordPress, que é muito forte. Wiki, você tem a galera do Wikimedia, você tem essas plataformas que são, digamos, padrão do mercado e é fácil de você fazer alguma coisa e transitar entre elas por estarem na mesma linguagem, né? Às vezes você pega outras linguagens, você tem que ficar caçando essas ferramentas. O que é o equivalente ao WordPress na linguagem X, né? Então você vê que você sempre sai de uma ferramenta que é naturalmente PHP para ir para alguma coisa que não é. Bom, a parte do que eu não gosto no PHP é bem a parte com que o Caruso trouxe ali, que é a parte que evolui. Na minha opinião, o PHP está muito lento para evoluir. Eu entendo que a gente tem diversos problemas para resolver ali no core, e, de certa forma, culpa nossa, né? Porque é escrito pela comunidade, ele não é escrito por uma empresa, né? Como o Java, por exemplo, é escrito por Oracle e tem empresas que pagam para aquilo você evoluir, né? Então, já diferente do PHP, que existia uma empresa por trás que fazia isso, que era o Facebook, de certa forma, e hoje está saindo, né? A galera estava a tirar o PHP do core do Facebook que existe. Então, tudo pela comunidade e agora resta a gente, né? Ir lá e botar a mão na massa e fazer o negócio andar. Então, a parte ruim do PHP hoje, eu falo que é a evolução dela que está lenta, né? Tipo, de ano em ano sai release. O que a gente tem de bom de release esse ano? Cara, nada. Entendeu? Tipo, não sai nada significativo, de fato. Tipo, na minha opinião, não sai nada. No 7.3 agora, não vai sair nada significativo.
funcionalidade, mas não muda a linguagem, né? Exatamente. E aí, essa parte ruim, que de certa forma a culpa é mais nossa, talvez o Caruso, as pessoas tipo, como o Caruso que estão vindo aí, a galera nova com sede, como Nikita Popov também, que o moleque veio com sede, fez coisa pra caramba e está fazendo, isso vai mudar bastante. Então, essa parte que eu não gosto, que poderia evoluir um pouco mais rápido, a galera poderia pelo menos arriscar fazer mais coisas e eu tenho que entender um pouco. Talvez o Caruso saiba responder o porquê que talvez é lenta essa evolução. A parte que eu gosto do PHP, cara, é a facilidade de trabalhar dele e a mesma facilidade que eu vejo no JavaScript também. Não quero ser hipócrita aqui, não ficar falando que uma é melhor que a outra. Ambas as duas linguagens são bem legais ali. Se você trabalhar com outras linguagens, não é tão simples de fazer as coisas assim. Ela é uma linguagem bem madura, que está há muito tempo no mercado. Tipo, simplesmente a facilidade mesmo. Tipo, é fácil de aprender, é fácil de rodar, é fácil de debugar, entendeu? É fácil de fazer cagada. De certa forma, você... exatamente, isso é mais fácil ainda. Então, essa parte que eu acho melhor. Tipo, para você criar coisas novas com PHP, isso é bem legal, entendeu? Você pegar uma coisa experimental e colocar para rodar, isso é bem legal. Né? Mas o que falta para você conseguir fazer coisas mais legais ainda é a evolução que está lenta. Se a gente conseguisse... Cara, tipo, estão prometendo Git há um bom tempo e... vai rodar, e nunca sai. Eu acho que se a gente não botar a mão na massa, a gente vai demorar uns 2, 3 anos ainda para sair. Entendeu? Todo ano fala, vai sair, mas chega lá, mas tem uma partezinha ali que não dá, tem que reescrever. Não, vamos deixar para depois. Entendeu? Eu acredito que a gente só está tendo essas releases que a gente está tendo esses pedacinhos que sai de ano em ano, só é para falar, está lançando coisa nova. Mas, cara, não está vindo coisa legal, não. Mas basicamente isso. O que eu não gosto no PHP é uma mistura do que o Bob e o William falou, principalmente as extensões, né? Que é realmente um grande problema. E o que eu gosto no PHP é a facilidade de aprendizado, né? Então, qualquer coisa que você pegue com PHP é mais rápido. Eu não sei, eu tenho bastante dificuldade com JavaScript. Pode ser uma coisa minha, mas assim, com PHP eu não tenho. Não sei se é porque também tem muito tempo mas eu acho ele muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais simples. E também, não puxando o saco, mas a comunidade, né? Porque a comunidade é sempre envolvida, está todo mundo disposto, está todo mundo querendo ajudar, está todo mundo querendo, que nem o Caruso mesmo está mexendo no core, tentando ajudar, tentando evoluir a linguagem. E eu acho que assim, o que falta no PHP mesmo é o que o Bob falou, ele começar a ser mais flexível, ele sair desse paradigma de web, né, que dele ir para outros caminhos, né? Eu acho que é o que falta nele. Bacana. Eu concordo com o Bob, então, só para a gente guiar, para não me perder também, eu vou completar o que eu falei do que eu acho para onde o PHP está indo, vou responder a pergunta do William, por que demora muito para sair as coisas, e depois eu finalizo com a pergunta do Marcel, das duas coisas que eu não gosto. Eu concordo com o Bob, e não vou complementar, acho que o PHP está virando coisas para qualquer coisa. Acho que você falou bastante, eu concordo com isso, não discordo. Do que o William perguntou, e quando eu comecei a mexer com o core do PHP, eu vi muito isso, por que demoram as coisas para sair do PHP? Eu vou dar um caso que aconteceu e depois eu respondo. Como ela falou, esqueci o nome, a Camila falou, o PHP, eu mexo com PHP, eu mexo com o core do PHP, e há 2 semanas atrás eu estava mexendo com os testes. Estava fazendo uma limpeza nos testes, rotineira, e comitei no core. Limpei lá os testes. Deu 2 horas, chegou um e-mail. O que você fez? Eu não sabia nem quem era o cara. Eu falei, oi, boa tarde. Né? Boa tarde. O que é? Ele falou, eu rodo os testes do PHP lá na minha empresa e você estourou. Eu falei, oi? Isso da Master, no 7.4. Nem lançou ainda, nem vai lançar, talvez. Então, tipo assim, respondendo a tua pergunta, por que talvez demore as coisas para sair do core? A gente não tem dimensão do tamanho do PHP. Uma coisa que eu defendo, e até que me prove ao contrário, eu acho que aquele número de 80% que vocês... o PHP é 80% da web. Eu acho que talvez é mais. 50%. Eu acho que talvez é mais, talvez é menos... O meu tio levantou um número novo, sabe? O meu tio Rasmo, sabe? O Rasmo fez uma palestra no início desse ano, acho que foi em janeiro, fevereiro. Aí ele levantou um número novo,
São 2 bilhões de sites no mundo inteiro. Desses 2 bilhões, 50% roda PHP, e só 5% roda PHP 7, e desses 7% são 250 mil máquinas físicas. Então, vocês veem o tamanho da merda, né? Então, por que eu acho que demora? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. Não estou defendendo, eu discordo dessa demora que a gente tem, tanto que eu, no final, já dando spoiler para vocês do que vai acontecer no final do ano para o PHP, para 2009, eu, junto com a Sara, a gente vai, talvez, refazer o processo de RFC. O processo de RFC, como eu expliquei ontem, é como tudo entra no core, e é muito burocrático. A gente tem que abrir, a gente tem que discutir, e vai, e volta, e muita coisa nisso se perde. Então, eu acho que é muito burocrático, a gente tem que desburocratizar. Outra coisa que acontece muito é muita coisa que entra inconsistente. Então, tipo assim, os tipos entraram, beleza, mas entraram inconsistentes. Se vocês forem na RFC de tipos, o Rasmus votou contra. Por quê? Porque era inconsistente. E aí veio precisou, não é. Tipo foi a melhor coisa que aconteceu com o PHP 7. Não foi. Tem 2 casos. Primeiro, essa coisa que o Bob falou, de que falta muito tipo. E segunda coisa, a gente não tinha tipo void e tipo nulo. A gente não tem tipo de união. Então, entrou inconsistente. Não, PHP precisa de tipo, vamos colocar qualquer coisa. Então, acho que é complicado. A gente não tem como, em 5 minutos, falar por que não entra, por que não entra. Eu acho complicado. E acho que é isso. Acho que a gente vai desburocratizar, pelo menos a gente vai tentar desburocratizar um pouco. E aí, respondendo a que o Marcel falou... Pode. Tem microfone aí perto, só para o pessoal do caso ouvir? Essa parte que você falou que tem que entrar com consistência, eu até concordo. A questão é que, se a gente for esperar consistência, a linguagem nunca evolui. E a gente vai passar... Você viu como é complicado? Aí a gente vai passar anos fazendo isso. Eu entendo que o PHP ele tem uma base gigantesca, mas se a gente for pensar na evolução que o JavaScript teve nesses últimos 5 anos, e se você quebrar o JavaScript, você quebra literalmente a web, porque o PHP está em alguns backends. Outros backends têm Java, outros backends têm Python. O JavaScript estão em todos os navegadores. E eles tiveram uma evolução muito grande com o ECMAScript 6, 7, 8, do que o PHP teve. Esse é um ponto. E, assim, só para jogar um pouco mais de lenha na fogueira, eu acho que rola muita má vontade do pessoal do Internos, que tem aquela cabeça de 20 anos atrás e não quer evoluir a linguagem. Sim. E aí entra no que a Camila falou da comunidade. Eu entrei esse ano, tem pouca, eu percebo que é pouca gente que trabalha. Como ele falou, a gente tinha a Zend por trás do PHP, hoje a gente não tem mais. Hoje a gente tem uma pessoa da Zend que não é mais da Zend, ela era da Zend, saiu da Zend, agora trabalha com PHP, que é o Dimitri. Então, por que o JavaScript? Marcelo, se você souber esse dado, você me responde, mas eu não sei quem cuida do JavaScript. Acho que é o Google, talvez deve cuidar. Tá. E é um grupo. Então. Ok. Então, é um grupo. E quem que cuida do PHP? Por exemplo, eu cuido do PHP. Somos nós, né? Somos nós, comunidade. Então, tipo, não é uma empresa. Então, porque o PHP é complicado porque ele é open source. Você precisa ir lá e cuidar. Não tem uma empresa. Então, concordo que não é, e aí é complicado. Não é que rola a má vontade dos internos. Então, por exemplo, teve um caso que eu vi no Twitter que eu achei, desculpa a palavra, mas escroto, que o Nikita abriu o Nikita e o Bob abriram a RFC de propriedade tipada. Aí veio um cidadão embaixo e comentou: mas e generics? O cara tá entrando propriedade tipada, espera. Deixa entrar, depois a gente vê generics. Não, generics agora. Generics para sempre. Direta já. Nossa, tipo, é super chato, mas acontece. Então, tipo, os internos a gente tem que tomar cuidado dos dois lados. Então, para finalizar, respondendo a sua pergunta de 2 coisas, ou de coisas que eu curto, coisas que eu não curto, eu curto o caminho que o PHP está tomando em relação a tipos. Eu acho que, por a gente ser da web, a gente tem que ter tipos. A gente estava até tendo um caso na empresa semana passada que a gente estava discutindo, que eu trabalho na Leroy Merlin, a gente é um e-commerce. E-commerce, produto, preço. Preço é ponto flutuante. Vira e mexe, a gente tem hoje ponto flutuante do nosso lado. Isso é super bacana, porque vem todas as integrações certinhas. Chega do nosso, a gente não tem um tipo, né? Um tipo talvez descendente do float, ou descendente tipo do inteiro, e aí quebra. Né? E uma coisa que eu não gosto de fato do PHP, por isso que eu fiz aquela provocação, é como ele está deixando algumas coisas, eu também tive essa conversa com o Marcel, é como ele está deixando a web um pouco de lado. Tem muita coisa da web que não tem, tipo, coisa síncrona, muitas coisas. Então, acho que é uma coisa que eu não gosto do PHP. Eu não sei se também pode ser
que contribua para a demora, mas assim, como a gente demorou muito tempo para pular dessa versão da 5.6 para 7, as empresas, as aplicações em si, vêm demorando muito para migrar, né? Então a gente tem uma demora muito grande para aderir a essas novidades, né? Eu acho que isso A também adesão do PHP, tá? eu acho que isso também eu sei porque assim, lá eu ainda tenho uma em 7 e tem outra que está em 5.6. E ela vai continuar em 5.6 por muito tempo. Por mais que você tenha todas essas novidades, essas novas features do PHP 7, a empresa não vai. E as aplicações vão continuar no 5.6. Então, aí vai evoluindo a linguagem, mas vai continuar as aplicações. Né? Então, para fazer um comentário aí, para a gente abrir a pergunta. Tem muita ele pergunta, comentou, eu acho, hein? Ele comentou do George Bordiano, eu tive o prazer de conversar com o George Bordiano uns tempos atrás, e eu propus para ele, eu falei, Bordiano, por que a gente, novato, né? Por que a gente não coloca o Composer no PHP 7? Se vocês não sabem, o Composer é escrito em 5.3. A compatibilidade do Composer é 5.3. E eu perguntei para ele, eu falei, Bordiano, por que a gente não dá um salto maior? Por que a gente não vai para 7? Ele falou, filho, o Júnior, o WordPress trabalha no 5.3. Aí eu, verdade. É só isso, só WordPress. Só. Então, tipo assim, a compatibilidade, a evolução, acho que é complicado. E não vai mudar. Ou se não for alguém lá e forçar a falar, ó, o benefício. Acho que falta muito a fazer. Também é muito fácil falar, né, e o pessoal não faz. Acho que tem tudo isso. Pergunta aqui. Boa tarde, eu sou o Marco. Acho que a gente fala muito de desenvolvimento, mas a gente tem que se preocupar também com a manutenção das aplicações de PHP também. Eu tenho há 1 ano e meio atuando mais como DevOps, então não trabalhei só com PHP, trabalhei com outras linguagens. E uma coisa que me deu um estalo até ouvindo a palestra é que a parte de gerenciamento do PHP é muito precária. Assim, eu dei uma googada aqui rápido, o último release do FPM é de 2011. Então, assim, a gente está evoluindo muito na escala de produtividade, mas a manutenção está muito precária. A gente não vê nenhuma conversa no sentido de assíncrono, de processamento paralelo, porque hoje o FPM é bom, mas quando você tem uma escala de 10K de throughput para cima, a gente tem problema, sabe, de downscaling, de stop de processo, ele deixa processo zumbi rolando lá, e aí quando você começa a trabalhar isso com autoscaling, isso dá problema. Acho que o Bob vai falar de Kubernetes também. Com container tem algumas situações nesse sentido. O que tem da linguagem aí para o futuro, assim, nesse sentido? Tipo, tem outra, por exemplo, outra alternativa ao FPM, sabe? Acho que a Nginx lançou o Unity, que também faz não sei se é algo parecido, mas me parece. Algumas outras soluções, mas parece que o FPM está estagnado, assim, desde, inclusive, que vocês falaram, PHP 5.3, assim, né? Mesma coisa com o Composer. Dá a impressão que, igual o Bob falou, as outras linguagens têm... o ecossistema ajuda muito, tem muita tooling em cima, mas o PHP tipo, fica um pouco para trás, assim, nesse sentido. Está completamente certo. Antes que eu esqueça, a gente falou aqui de PHP demora para atualizar, mas eu estou visitando o hospital, né? A MEMED, a gente faz esse tipo de coisa, e E10 é comum para caramba, então não é só PHP, né? E lute por uma RFC para tirar a necessidade do menor interrogação PHP. Que outra linguagem que tem que ter por isso aí no comer, né? Pelo amor de Deus. Pode, por favor. A gente podia, né? Podia tirar esse negócio. Tem algumas alternativas para FPM, certo? Então, assim, o PHP surgiu numa época que você usava FastCGI, né? Usava CGI para conversar entre um servidor HTTP e um servidor que tem uma lógica de código, né? E hoje em dia a gente já tem soluções, e é por isso que eu luto muito na tecla de extensão, porque eu acredito que as extensões que vão salvar a linguagem. O PHP ele vai continuar sendo usado se a gente lutar muito para que a extensão fique uma coisa mais simples. Que aí você está colocando na mão de outras pessoas a responsabilidade da linguagem, não só de um grupinho, né? O grupo fica muito mais focado em sintaxe, nesse tipo de coisa, do que, por exemplo, um servidor HTTP decente dentro da linguagem. Tem uma lib que chama Swoole, é uma extensão para o PHP, é excelente, né? Escreve, acho que é SWOOLE, é feito por chineses, então não se assuste no site, ele abre em chinês, mas tem em inglês lá.
O negócio é bem impressionante, cara. Sinceramente, assim, eu testei na Memed, tipo, reduziu em 50% o tempo de resposta do nosso request. Então, tipo, é bem absurdo. A gente consegue ter uma API hoje que, assim, a gente rodando com FPM já é um tempo de resposta médio baixo, 60 milissegundos a nossa API, é o tempo de resposta. Eu derrubei para 30. Tipo, dá para jogar Counter-Strike, né? The Dust rodar na API. Mas eu acredito que tipo, esse tipo de coisa poderia ter vindo, por exemplo, com o traço S do PHP, né, o modo servidor dele, se tivesse alguém dedicado a dar um carinho maior nisso e não ser um servidor para ambiente de desenvolvimento. Que não faz sentido você colocar um servidor HTTP lá e não falar, cara, acabei de criar uma interface aqui, uma API que você pode plugar outras coisas e substituir o servidor HTTP do PHP oficial e poder rodar desse jeito, e não o cara fazer uma gambiarra e tal. Eu discordo que no PHP a gente não está falando sobre assíncrono e paralelo. Se você olhar nas palestras das conferências mundiais, sempre tem alguém falando de assíncrono e paralelo. Eu acho que a linguagem absorver isso está demorando realmente, mas você, de novo, tem extensões que dão ali um bypass, e o React PHP, que não tem nada a ver com o React lá do Facebook, está aí há um bom tempo já fazendo esse tipo de trabalho, faz bem feito, não tem problema nenhum ali que eu tenho encontrado. Claro que você não vai ter a performance de uma linguagem que já no core dela está o assíncrono e o paralelo, mas a gente tem opções no PHP. Basta também elas ficarem mais famosas, digamos assim, sabe? Espalhar. Tipo, o Suole, aposto que pouquíssimos de vocês já rodaram e tipo, não é difícil de rodar, mas é aquilo. Estou saindo da minha zona de conforto, né? Tem até plugin para o Laravel, para você plugar a tua aplicação Laravel no Suole, tipo, só dando um composer install lá. Então é bem mais simples, mas eu acho que se o core der uma forcinha, né, é bem diferente. A gente do PHP ainda tem essa visão, né, de que tudo que vem do core é aqui em cima. Acho que teria que tirar um pouco isso. Sua pergunta é justamente o que a gente estava conversando. Você vê, beleza, o PHP está indo para o caminho que está indo, mas é web. Então, você vê, é complicado. Por mais que o PHP esteja evoluindo, ele deixa. Então, por exemplo, assim, você falou do throughput. Tem até um meme na minha empresa que não é escalável. O PHP não é escalável. Tem uma hora que o PHP chega no limite dele. Então, tipo assim, tem as discussões, tem as palestras, a gente vê isso, mas e o core? Então, você vê, é complicado. Não dá para... É o que eu falo, né? Não dá para abraçar todo mundo. Tem pergunta no fundo, a última aí, para a gente fechar o papo? Boa tarde. Levanta a mão, por favor. Aí. É difícil de ver, mas... Bem no fundão. Agora eu achei. Então, boa tarde. Geralmente, nas empresas, tem um uso de padrões de um framework para projetos, no caso. Tipo, na minha, a gente usa um framework só, um micro-framework, para desenvolver a maioria das aplicações. Na empresa de vocês usam vários frameworks ou um framework padrão? Ou quando tem a troca, tem polêmica com o chefe? Ou entre a galera de desenvolvimento, tipo, tem briga? Como funciona o uso de um framework diferente daquilo que já estava habituado? Ou já é normal de vocês usar frameworks diferentes para cada aplicação? Eu acho que tem bastante problema, assim. Na verdade, não é nem pelos frameworks, eu acho que é mais pelos devs, sabe? Cada um tem o seu framework que acha melhor. Eu posso dizer porque, assim, eu palestro em Laravel, palestro em Symfony, eu uso Laravel, eu uso Symfony. Cada um atende você de uma forma diferente, né? Só que, assim, o desenvolvedor, ele escolhe aquele framework que ele gosta, normalmente, e é aquele que ele vai usar. E não necessariamente aquele framework que vai te atender. E aí, ele fica meio que... Ele não quer passar para outro. Ele simplesmente não quer. Eu tenho colegas que, assim, fazem porque tem que fazer, mas não querem usar aquele outro framework porque acha que o que ele escolheu é melhor, entendeu? E eu não acho que exista um framework melhor que o outro. Cada um vai te atender de um jeito, você vai ter uma experiência diferente com cada um dos frameworks. Antes de passar para os meninos responderem, eu só vou pedir para as meninas não saírem, tá? Que no final a gente vai ter uma surpresa. Fiquem aí. Ou o seu chefe fica bravo se quer usar outros frameworks? Diga para nós, William, o que o seu chefe acha disso? Vou passar até o microfone para ele.
Gente, o menino precisa trabalhar, deixa aí. Bom, a primeira pergunta, ele fica puto pra caralho, porque eu sou o cara chato que sempre quer usar os bagulhos diferentes. E, cara, eu amo meu chefe, cara. Se eu pudesse, eu casava com ele. Olha o aumento como não vem. E não é demagogia, não. Não é demagogia, não. Não é demagogia, não. Ele é... O chefe é gente boa. O chefe é gente boa. Segunda-feira o RH vai E falar com você. ele é gente boa justamente por isso. Porque, cara, eu sou o cara que eu gosto de frameworks que seguem a PCR. E na empresa que eu trabalho, o framework que a gente usa na stack inteira não segue a PCR. Então, imagine, tipo, eu chegar lá... Cara, vamos fazer um bagulho da hora usando isso aqui. Puta, mas, cara, isso daí não é a mesma coisa que o framework que a gente está usando. A gente usa um bagulho totalmente diferente. E se eu também colocar aquele negócio lá, vai ser ruim para a empresa inteira, porque a galera não vai entender e absorver aqui, porque está todo mundo trabalhando já numa linha de raciocínio, que é, no caso, o Laravel. Né? Aí, não, você tá maluco? Você tá maluco? Então, tipo, na verdade, o que a gente faz é a gente tem um diálogo muito bom. Então, não adianta eu chegar para o Gabriel e falar, Gabriel, vamos mudar a stack inteira. Né? Eu nunca fiz isso para ele, mas a gente já teve várias provocações de implementar coisas que são um pouco grandes, como, por exemplo, a gente teve a implementação do Proof um tempo atrás. Né? O Proof, quem não sabe, é uma lib que ela te dá ferramentas para trabalhar com Event Sourcing e Command Bus. Eu sou o cara que não gosta de Event Sourcing, e ele curte Event Sourcing. Mas não adianta nada eu chegar e falar, Gabriel, eu não curto essa merda e a gente vai fazer. E não adianta nada também ele fazer ao contrário. Né? William, você quer colocar aqui Zend e eu não curto e foda-se você. Entendeu? Então, a gente tem que ter um diálogo, eu tenho que trazer os benefícios para ele. Se eu estou falando para ele, cara, eu vou fazer uma ferramenta aqui, como eu já fiz, tem algumas ferramentas que rodam lá, que ela não usa framework nenhum, ela usa alguns componentes de alguns frameworks. Então, eu tenho que trazer um benefício. Se eu estou falando para a empresa inteira, que ela vai sair da zona de conforto e vai fazer algo diferente, eu tenho que tentar trazer algum benefício. Senão, eu só estou atrapalhando. Por isso que hoje a gente usa Python. Então, Mas é basicamente isso. É lógico que, cara, acontece sempre, não somente comigo, mas somente com a galera que trabalha lá, entendeu? Tem o João que está na plateia ali, que ele gosta bastante de Laravel, e ele traz bastante coisa do Laravel que é legal, tem coisa do Laravel que é ruim, tem coisa do Laravel que é legal, tem coisa do Zend que é ruim, tem coisa do Zend que é legal. Qualquer outro framework tem lado ruim, lado legal. E, não somente para o próprio framework, mas de outros frameworks, no próprio framework também a gente tem que pensar, essa implementação vai ser legal para a gente, vai ser legal para a empresa. A gente está numa startup que, cara, a gente precisa pensar em ganhar dinheiro agora, saca? Talvez não compense agora colocar esse negócio por puro saudosismo. Então, rola mais, eu acho que esse pensamento, saca? E a gente tem a luta, né, de ser agnóstico de framework até. É uma luta atual nossa, porque a gente chegou num tamanho que dá para fazer isso, mas é muito complicado quando você está no começo de uma startup e você vai contratar pessoas, né? Você vai trazer pessoas para o time, e aí você pega, a pessoa faz aquela pergunta, que framework vocês usam? E você não responder algo que é o mais usado do mercado, entende? Eu coloquei o Lumen lá atrás exatamente por ser fácil de achar um profissional que saiba Laravel e tudo mais. Hoje, a nossa luta agora está sendo grande de falar, cara, as coisas que você vai escrever, tenta escrever sem usar o que está no framework. Porque o PHP já implementa muita coisa no core dele. E é uma tecla até que o Will repete bastante lá dentro, que por que você está usando essa lib para varrer um array, sendo que tem array map, tem array filter, essas coisas do PHP, saca? E é complicado. Pode falar. Isso. Você quer dizer o quê? Por que eu vou reinventar a roda do framework e adaptar a sua própria linguagem? Seria isso. E o seu código, ele pode ficar atrás de um framework, se você usa aquele conceito tipo uma cebola, assim, né? O core do teu código aqui, ele pode ser PHP puro, e você ter o framework nessas cascas de fora para falar com esse seu código que é puro. Mas as regras de negócio, essas coisas que são complicadas e que é difícil, elas não se perdem, elas não ficam dependentes de uma ferramenta que ela é temporal. Né? Então,
você fica muito mais fácil de, em 2015, ter escrito uma regra de negócio e em 2018 você não precisar reescrever porque agora você quis subir a aplicação para o Laravel novo. Exato. A pegada do Command Bus, ela defende um pouco isso, que foi até o que a gente tentou fazer lá. Mas o Command Bus ele implementou uma complexidade tão alta para a galera que é mais jovem na programação mesmo, que ficou complicado de se fazer. E até os seniors mesmo, a gente começou a falar, cara, tipo, eu estou tendo que fazer uma rota aqui, estou tendo que colocar num container de injeção de dependência aqui, estou tendo que colocar no container de injeção de dependência do barramento, isso aqui. De repente, você estava fazendo tipo N modificações para implementar uma função, sabe? Então, a gente deu um passo para trás e está usando muito mais a injeção de dependência agora, a questão do container de injeção de dependência do próprio framework. Então, seria ali o nosso plug com o framework, mas de todo o resto a gente tentou desplugar. Até ir além, né, de você ter um ORM e você pegar e falar, não, eu vou escrever uma query na unha. É estranho você falar isso hoje em dia, porque o cara fala, eita, é porquice. Mas quando você rela em 100% do CPU do teu banco, não tem o que você fazer, às vezes, a não ser escrever a query na unha, porque o ORM está gerando uma query burra. Então, são essas trocas que você acaba fazendo ali no meio do caminho para amadurecer a tua aplicação. A gente tem que finalizar. O menino perguntou lá no fundo. Depois você me procura, eu quero responder, que a gente tem que terminar, mas eu quero responder a tua pergunta, beleza? Bem, galera, o pessoal vai estar aí ainda durante o evento, depois do evento também, provavelmente. Então, vocês vão ter acesso a perguntar para eles qualquer coisa também. Eu estou liberando todos vocês para a Coffee Break. A gente tem 15 minutos de coffee aí. Então... Quem foi o primeiro que fez a pergunta? Foi o Marcel agora? Não. Foi o Marcel. Foi o Marcel que fez. E depois... Não, Marcel não conta, né? Ou será que conta? Elefante. É a Vanessa? Eu errei, galera. É a Vanessa não, agora. foi eu que fiz a primeira pergunta. PHP Storm? Fui eu. O Quem primeiro que perguntou? ganha? O segundo que perguntou foi o... Esqueci seu nome. Gabriel Foi lá, Machado. Né? Ele não usa PHP Storm. Lá atrás. Não? Quanto de RAM você tem no seu computador? Com isso, boa tarde! Valeu, galera. Não, galera, não é Tô coffee. Não é coffee, eu enganei. Agora vai ser a Vanessa Martins, que vai dar a palestra. Errou! Errei, me confundi, desculpe. Não, depois. Agora eu achei que fosse coffee break, viajei.